Seção 6ª. Do procedimento de licitação. Artigo 51. As licitações de que trata esta lei observarão a seguinte sequência de fases. Inciso 1º. Preparação. Inciso 2º. Divulgação. Inciso 3º. Apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado. Inciso 4º. Julgamento. Inciso 5º. Verificação de efetividade dos lances ou propostas. Inciso 6º. Negociação. Inciso 7º. Habilitação. Inciso 8º. Interposição de recursos. Inciso 9º. Adjudicação do objeto. Inciso 10. Homologação do resultado ou revogação do procedimento. Parágrafo 1º. A fase de que trata o inciso 7 do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos 3a do caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. Parágrafo 2º. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do município e na internet. Artigo 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1º. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Parágrafo 2º. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. Artigo 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos. Inciso 1º. A apresentação de lances intermediários. Inciso 2º. O reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para a definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente. Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances. Inciso 1º. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta. Inciso 2º. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento. Inciso 1º. Menor preço. Inciso 2º. Maior desconto. Inciso 3º. Melhor combinação de técnica e preço. Inciso 4º. Melhor técnica. Inciso 5º. Melhor conteúdo artístico. Inciso 6º. Maior oferta de preço. Inciso 7º. Maior retorno econômico. Inciso 8º. Melhor destinação de bens alienados. Parágrafo 1º. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32.
Parágrafo 2º. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos inciso 3º, inciso 4º, v e 7 do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório. Parágrafo 4º. O critério previsto no inciso 2 do caput. Inciso 1º. Terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos. Inciso 2º. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. Parágrafo 5º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 3 do caput, a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70%. Parágrafo 6º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 7 do caput, os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando o solicitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada. Parágrafo 7º. Na implementação do critério previsto no inciso 8 do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente. Parágrafo 8º. O descumprimento da finalidade a que se refere o parágrafo 7º deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente. Artigo 55. Em caso de empate entre duas propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate. Inciso 1º. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Inciso 2º. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Inciso 3º. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 4º. Sorteio. Artigo 56. É efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: Inciso 1º. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2º. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. Inciso 3º. Apresentem preços manifestamente inexequíveis. Inciso 4º. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o parágrafo 1º do artigo 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do artigo 34 desta lei. Inciso 5º. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Inciso 6º. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. Parágrafo 1º.
A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Inciso 1º. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista, ou. Inciso 2º. Valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 4º. Para os demais objetos, para efeito de avaliação de exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório. Artigo 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. Parágrafo 1º. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. Artigo 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Inciso 1º. Exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante. Inciso 2º. Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório. Inciso 3º. Capacidade econômica e financeira. Inciso 4º. Recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço. Parágrafo 1º. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado. Artigo 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Parágrafo 1º. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos 4 e V do caput do artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no parágrafo 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso V do caput do artigo 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 4 do caput do artigo 51 desta lei. Artigo 60. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.
Artigo 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. Artigo 62. Além das hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 57 desta lei e no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 75 desta lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. Parágrafo 1º. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. A nulidade de licitação induza do contrato. Parágrafo 3º. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, a revogação ou anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 4º. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta,